Irmãos, nós lemos uma palavra aqui essa tarde, que se encontra no livro de Marcos capítulo 9. E essa palavra, ela traz sobre a história de um pai que tem um filho lunático. E é importante nós analisar que isso aqui vai trazer alguma lição para nós, e que nós podemos aprender também com essa lição desse pai. Nós vimos que esse pai estava sofrendo com o filho. Será que tinha só o pai ou tinha a mãe também? Provavelmente uma família, né? E esse pai estava sofrendo muito. Mas o que me chama a atenção dessa palavra, que Jesus se aproximou da multidão, se aproximou do povo. E onde estava o povo, estavam os discípulos. E esse pai estava ali. E aí Jesus viu que estavam discutindo, na verdade, sobre a cura desse menino, ou a libertação desse menino. E hoje é muito discutido as situações de problema espiritual, de doença, de situações. Mas o que aconteceu? Quando Jesus se aproximou, sai um homem do meio da multidão ali e vai ao encontro de Jesus. E ele vai até o encontro de Jesus, e segundo o que diz a palavra de Deus, ele se dobrou, ele se ajoelhou e disse: Mestre, eu levei o meu filho até os teus discípulos, e ele é epilético, e eles não puderam expulsar o demônio dele. Jesus que ouviu isso do próprio pai. Mas eu pergunto aos irmãos da igreja: esse pai já era homem que tinha fé? Ele tinha fé ou não tinha? Ele já tinha estado com Jesus, estava com os discípulos, já tinham pregado sobre Jesus a ele? Com certeza. Mas esse pai ainda estava sofrendo um problema grave na sua casa. O filho estava dominado por uma entidade. Mas eu posso dizer que esse pai era crente. Ele estava lá, os discípulos procurando auxiliar, mas não conseguiram resolver o problema. Hoje é comum nós vemos muito crente com problema de demônios. Só que hoje a ideia é que crente não tem problema de demônios. Aceitou Jesus, está livre, não é a teoria que muita gente fala. E esse homem que estava com os discípulos, e esse homem que estava lá, estavam todos discutindo, provavelmente eram os fariseus com os discípulos de Jesus. Um dava uma ideia, outro dava uma ideia, e cada um dava uma ideia. Aí Jesus chega até eles e diz assim: o que vocês estão discutindo? Qual é o problema de vocês? Aí sai o pai de lá e diz: olha, o problema é meu filho que é lunático, ele tem um demônio. Mas uma coisa importante que eu entendi aqui, que nós temos que aprender, que quando esse pai chegou até Jesus, esse pai sabia o que estava acontecendo com o seu filho. Ele sabia, era uma entidade. Então esse pai provavelmente não estava torturando o filho dele pelas ações que o filho tinha. E nós vamos ver que as ações do filho era incontrolável. Hoje, quanto o pai, quanto a mãe que vê filho descontrolado ou filha descontrolada e acha que é a própria pessoa. Mas aqui nós vimos claramente que esse pai teve um discernimento. E todos nós devemos ter um discernimento. Eu acredito que nenhum de nós podemos ir à batalha contra demônios sem discernimento. E é importante que nós vimos o que esse pai fez, é que ele denunciou as obras de Satanás. Será que eu e os irmãos também, quando vamos na presença de Deus, nós denunciamos a Satanás o que está fazendo na nossa vida? Ou na nossa casa? Ou na nossa família? Ou no nosso filho? Ou na nossa filha? Será que nós denunciamos quem? Viu que geralmente as pessoas dizem assim: não adianta, o filho não quer, a filha não quer, ou ele não quer, o problema é dele. Esse pai não foi assim lá, né? Esse pai foi dizer: Jesus, mestre, meu filho tem um demônio que domina ele e quer matar ele, e muitas vezes lança ele aonde? No fogo, na água, em lugar perigoso, e ele quer destruir a vida do meu filho. E esse homem, esse pai, foi na pessoa mais correta, que é Jesus. Todos nós devíamos pensar e entender que qualquer problema nós temos que ir até Jesus. Nós temos que resolver na pessoa de Jesus Cristo. Esse pai foi na pessoa de Jesus. Nós vimos o texto que nós lemos aqui. Nós lemos o 17 e o 18, diz assim: e esse, aonde quer que o apanhe, despedaça e espuma e arranja os dentes e vai se secando. Esse pai disse para Jesus:
essa entidade, esse demônio, joga ele em qualquer lugar e despedaça. Nós vamos entender que despedaçar é uma pessoa que já não tem mais paz, não tem mais alegria. Você pode ver uma pessoa que está com angústia na alma, com o coração angustiado, ele não está despedaçado. Quando uma entidade toma um ser humano ele fica desequilibrado. E esse pai vai e faz e relata isso para Jesus. Nós também deveríamos relatar para Jesus qual é o nosso problema. O que nós estamos sofrendo, qual é a atuação, a quem nós vamos condenar? O homem, o ser humano, o filho, a filha, o marido, a esposa, os demônios. Quando Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele está dizendo que é para ter discernimento. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o irmão? O que acontece com a irmã? O que é que está acontecendo? Nós não podemos ir até a presença de Jesus sem saber o que está acontecendo. Muita gente fala, eu tenho fé em Jesus e eu queria que o demônio vá embora. Mas você não decide nem quem é que está lutando, nem quem é que está guerreando contigo. E esse pai discerniu. Então esse pai disse assim, ele quer matar meu filho, ele quer destruir meu filho. E o Senhor é Senhor, e eu creio que o poder está com o Senhor. Então, se nós entendemos assim, e nós vamos aprender de Deus, com esse entendimento, como esse pai chegou, e nesse pai precisaria mudar muito. Nós vamos ver no texto que esse pai ainda precisava aumentar a fé dele, mas ele tinha um discernimento. Então, discernimento ainda não quer dizer que você é um homem cheio de fé, como a Bíblia diz que nós temos que ter, porque muita gente tem fé para lutar até um certo ponto, e de um certo ponto diz, olha, não adianta mais, eu já lutei, meu filho não muda, minha filha não muda, ou a minha casa não muda, meu marido não muda, minha esposa não muda. Não, Deus disse assim, não, nós temos que perseverar e buscar a presença de Deus, porque pode ser uma entidade, não é o ser humano. Então nós temos que entender. Então o que nós podemos aprender é uma lição. Nós vamos aqui para o texto. Então você vai espumando e arranja os dentes. Você vê que uma pessoa começa a arranjar os dentes, ele está o quê? O que está sofrendo essa pessoa? Está nervoso, está agitado, começa a arranjar os dentes. E ali uma entidade começa a pegar os nervos do ser humano e começa a dominar o ser humano. E Deus faz uma advertência para a igreja, para nós, para tudo assim. Nós não brigar com o ser humano quando uma entidade está tomando uma pessoa. E nós vimos que esse homem estava junto dos discípulos, crendo em Jesus, tentaram expulsar o demônio, não conseguiram expulsar o demônio, e o demônio estava onde? Onde ele estava? Onde estava essa entidade? Dentro do menino, dentro do jovem. Ele ia junto na igreja. Vamos dizer assim, na igreja o diabo não entra. Mas esse pai levava o menino onde estavam os discípulos lá para expulsar, provavelmente na sinagoga, onde estavam expulsando lá, e o demônio estava dentro do menino, e ele agia de dentro para fora do menino. Então é muito importante nós ter fé em Jesus, mas entendendo um pouco do mundo espiritual. A causa de maioria de problemas hoje são entidades. E as entidades, elas só lutam com legalidade dos seres humanos. Se eles não tiverem legalidade, eles têm que ir embora. Qual é a legalidade de uma entidade? É quando ele vê que nós temos batalhando, guerreando, sem entendimento e sem entender realmente o que a palavra de Deus nos ensina. Então esse pai foi até os discípulos, não resolveu o problema dele, os discípulos não conseguiram ajudar ele, mas ele foi até Jesus. O que nós aprendemos? Mais uma lição para nós. Nós podemos ir à igreja, mas nós temos que ir para o nosso quarto, falar para Jesus o sintoma da nossa vida, e nós saber se o sintoma é maligno, dizer, ó Deus, um demônio está atuando na minha vida, o Senhor tem misericórdia de mim, entra na minha vida, muda a minha vida. Irmãos, a maioria dos seres humanos, principalmente as pessoas que dizem cristão, eles não aceitam ter sintoma maligno. Jesus já venceu, eu não tenho demônio. Só que tem casas de crentes destruídas por não entender o Evangelho de Cristo. Esse demônio permanecia na vida desse menino, por que razão? Segundo, nós olhando o texto, por que razão ele permanecia lá? Porque o pai chegou ao conhecimento de Jesus. O pai chegou ao entendimento que o Senhor Jesus venceu os demônios, mas ele sofreu uma incredulidade ainda. Tem crente que pode sofrer grandes incredulidades ainda. E você não luta com o dever, como deve de lutar, como deve de batalhar, porque tu tem incredulidade. E é importante que nós vimos aqui que esse pai relatou tudo para Jesus. Mas vamos aqui porque o texto.
Depois diz assim: ele vai se secando. Irmãos, quando um ser humano vai se secando, o que acontece com ele? O que acontece quando um ser humano vai se secando? Esse pai diz: olha, essa entidade está matando meu filho, ele está morrendo, ele está se secando, ele está morrendo. O pai sabia o que estava acontecendo, só que o pai não tinha como que fazer, ele dependia de Jesus. Nós também, se uma entidade tomar alguém da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, não tem o que fazer, só Jesus que pode resolver. E nós temos que ter essa consciência, e ali vai ser travada uma batalha. E esse pai sabia: ó, meu filho está morrendo. Então com certeza esse pai não tinha paz mais, porque o demônio tirava a paz do filho e do pai, e provavelmente tinha a mãe junto, irmãos, coisas, de todo mundo tirava a paz. Você pensou? Quando num lar, quando numa casa existe uma pessoa com uma entidade, essa casa perde a paz. É verdade isso? Não? Ela perde a paz. Os demônios tiram tudo a paz. Então Jesus ensina esse pai e os discípulos a serem batalhadores de uma forma correta para vencer. Depois ele vai dizer: a casta de demônio que só sai com oração e jejum. Então Jesus vai ensinar também nesse texto para nós que pode estar uma entidade no ser humano, vários tipos de demônios. Uns vão embora e outros permanecem. E é o que acontece com muitas pessoas que até mesmo são cristãs. Elas aceitam Jesus, uma parte das hierarquias satânicas vai embora e uma parte não vai embora. Eles ficam se ocultando o ser humano e ficam atuando o ser humano. Deixa a pessoa desequilibrada, deixa muito bravo, deixa a pessoa, as coisas começam a dar errada, não funciona certo. Por quê? Porque ainda existe entidade. E para nós se livrar, como fazemos? Nós vamos ter que observar as escrituras e lutar conforme diz as escrituras, conforme diz a palavra de Deus. Mas vamos aqui um pouco do texto. E diz assim o texto. Desculpa. Despedaça, espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos discípulos que expulsassem e não puderam. Hoje eu acredito que tem muita gente, ou muito discípulo, ou muito pastor, que já não tem uma fé suficiente para ajudar o irmão ou a irmã. Porque aqui segundo o que deu para entender, Jesus falou que o discípulo estava incrédulo. Então precisaria somar a fé dos discípulos com a fé do pai do menino. O menino já não tinha condições de ter fé, porque essa entidade atuava onde no menino? Onde essa entidade atuava? Oi? Na mente, nos neurônios. E a Bíblia diz que esse demônio deixou esse menino mudo e surdo. Então quando uma pessoa realmente sofre muito problema espiritual, demônios mesmo, essa pessoa no mundo espiritual é mudo, não fala e não ouve. Então esse menino provavelmente ele só se agitava, ficava nervoso, bravo, nada era bom para ele, porque estava ali uma entidade. Agora quando o Espírito de Deus toma o homem e entra na mente do homem, o homem já pensa diferente, já fala diferente, já expressa do céu. Pode ver, quando uma pessoa começa a falar as coisas do céu, é porque a mente está sendo purificada com o Espírito Santo, e já fala algo do céu. Esse menino, ele estava mudo, surdo e não tinha o que fazer. Mas vamos aqui o texto aí. Depois diz assim: e ele respondendo disse: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei ainda? Traz aqui esse menino. Esse, ó, geração incrédula. Qual é o problema aqui então? Era incredulidade dos discípulos. E provavelmente o pai também estava com problema, porque depois ele vai chorar e vai dizer: ajuda, eu venci a minha incredulidade. Então nós entendemos que demônios traz o quê? Incredulidade. Incredulidade traz sofrimento, irmãos. Muita gente sofre porque os demônios não soltaram ainda. Você tem gente que é tão incrédula, que vê tanta situação difícil no lar, na casa, com o pai, com a mãe, com o filho. Demônio não é, o problema é que o pai não é assim mesmo, a mãe é assim mesmo, o filho é assim mesmo. Nunca é problema espiritual. Parece que tem crente que tem vergonha de orar para Deus e dizer: Deus, uma entidade está tomando a minha vida. Eu não nego, eu já falei várias vezes para Jesus. Tem certas reações que eu sinto que os demônios querem me atacar. E se nós não orar dessa forma,
você não está guerreando contra demônios. Você concorda com ele que ele vem? Irmãos, quem de nós que somos cristãos e não vamos sentir quando uma presença maligna circula em nosso meio? Todos nós cristãos devemos saber isso. Mas muita gente não falamos isso para Deus. Aí ele diz assim, mas será que Deus não sabe? Esse pai, ele está falando com o Messias, com o mestre, com aquele que tem toda a revelação do céu e da terra, é Deus. E ele disse, olha, mestre, meu filho, o diabo quer matar. Levei até o discípulo, não conseguiram fazer nada. E é uma entidade. E é um demônio que está trazendo um grande problema. O Senhor pode nos ajudar? Então nós precisamos ser sinceros e dizer, Deus, uma entidade está atuando. Irmão, quando eu falo de santidade, quando eu falo de mudança de vida, nós temos que ter um discernimento. A nossa reação é para um espírito, um demônio, de uma entidade, ou é realmente pelo Espírito Santo? Quando é por uma entidade, por um demônio, nós temos todas coisas abomináveis. Nós somos bravos, somos zangados, somos agitados, não temos paciência. Eu várias vezes já senti presença de demônios, porque hoje as pessoas gostam mais de dizer assim, eu sinto a presença de Deus, mas nunca dizer eu senti a presença do demônio e mandar ele embora. É verdade, não é? Geralmente as pessoas não têm essa humildade de dizer assim, um demônio me tentou, ou está me tentando. Quantas pessoas fazem tudo errado e não admitem seu erro? Porque na verdade compartilha com Satanás. Mas nós devemos compartilhar com Cristo, com o Senhor, com Deus que nos deu a vida, e ser sincero. Esse pai foi sincero. Eu apresentei meu filho lá aos teus discípulos, não puderam expulsar, o demônio está destruindo ele, o demônio quer matar ele, e ainda era filho único. O único filho desse pai. Então nós precisamos dizer, Deus, ajude nós a entender a sua palavra. E nós ser crente, então nós temos que aprender muitas lições para nós podermos ser abençoados. Continuando o texto diz assim, até quando vocês vão sofrer? Então, entendo que grandes sofrimentos são de entidade, mas as entidades só podem permanecer na vida de um homem, de uma mulher, numa casa, num lar, porque nós não admitimos que é eles. Nós arrumamos uma desculpa, é que alguém criou um problema para nós. Não é assim que geralmente nós fizemos? E falamos que amamos Jesus e queremos Jesus e amamos o próximo. Mas é as entidades. É só ver a reação que está acontecendo na minha vida, na vida dos irmãos, já vão saber que tipo de reação. O próprio Deus disse que o nosso testemunho é o que vai dizer se nós estamos em Cristo ou não estamos em Cristo, se é de Jesus ou é de Satanás. Então a reação que dava esse menino era de demônios. Mas deixa eu continuar um pouquinho mais aqui. E aí diz assim, versículo 20: trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Irmãos, uma coisa importante aqui: Satanás, o diabo, ele não pode ir com a presença de Jesus. Se Jesus está na nossa vida, se Jesus está na vida dos irmãos, com certeza Satanás não pode resistir. Algo tem que acontecer com o irmão, tem que acontecer com a irmã. Vira que quando trouxeram um menino até a Jesus, o que aconteceu? Satanás ficou furioso e não pôde permanecer em pé, caiu o menino endemoniado, porque a presença de Jesus incomoda muito Satanás. Então nós cristãos temos que ter a presença de Deus, através de uma submissão, através de uma obediência, através de um discernimento. Nós precisamos, igreja, porque se nós não tivermos discernimento, não tem como. E nós vimos que realmente ele ficou violento, porque teve a presença de Jesus. Então os discípulos não conseguiram orar de uma forma que a presença de Deus se manifestasse ali, para aquele demônio soltar aquele jovem, aquele menino. Então de repente, muitas vezes, nós falamos com o Senhor de uma forma tão liviana, ou tão vazia, que não chegamos ao ponto de demônios ir embora. Se nós não temos um relacionamento pela obediência do Evangelho, que é o meu entendimento, pela obediência do Evangelho, esse demônio nunca vai estar preocupado. Agora, quando esse pai foi até lá, aí ele se preocupou, porque Jesus chegou até o menino, levaram o menino até Jesus. Então é muito importante você entender. E aí diz assim, olha uma coisa importante aqui mesmo. Ele perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. Jesus estava interessado que o pai fizesse um relatório da situação daquele menino para Jesus. Hoje eu creio que Deus também quer que a igreja, nós
fizemos um relatório de que Satanás está fazendo na nossa vida e apresentamos para Deus tratar com a nossa vida. Porque aqui é o relatório da situação desse menino. E nem sequer um momento esse pai disse assim: não, esse menino que não se ajuda, esse menino que não quer, é esse menino que não se ajuda. E muitos dizem: esse menino é um problema, esse menino não presta. Esse pai não falou isso, não. Ele falou que quem está fazendo o estrago era quem? Satanás. Então não vamos condenar seres humanos, vamos condenar as obras de Satanás, as obras do diabo. Porque não adianta você orar contra demônios se você realmente apoia ele na tua ação, na tua forma de pensar, no tu julgar, no tu condenar as pessoas. Então não adianta você mandar ele embora. Porque como é que ele vai embora se ele faz parte da nossa vida? Então esse pai disse: não, esse problema é de entidade, esse problema é sério, é uma força maligna. Mas que Deus, o Senhor, Ele nos abençoe, irmãos, para nós entender claramente o que a palavra de Deus nos diz. E aí ele diz assim, irmãos, ele desde a infância, então desde pequeno. Então na verdade, provavelmente esse menino nasceu e essa entidade se apoderou. Os irmãos viram que ultimamente não se fala mais de expulsar demônio, não se fala mais que provavelmente é demônios que atuam nos seres humanos. Você fala assim: Deus vai te dar, tudo benção, é só você crer. Só você crer. Esse pai acreditava ou não acreditava? Esse pai tinha fé em Jesus ou não? Ele tinha tanta fé que ele foi particular falar com Jesus. Nós também devemos ir particular, não só coletivamente como estamos aqui na igreja. Nós devemos ir particular na nossa casa, dizer: Senhor Jesus, eu estou com um sintoma, ou eu estou vendo meu filho com um sintoma, eu estou vendo minha esposa com um sintoma diferente, não é correto, eu estou vendo meu marido diferente, então eu preciso ir contar para Jesus. O que as pessoas fazem hoje? E chega e diz: ó, você faz isso, você faz aquilo, não gosta do que faz, e Satanás fica muito feliz com isso. Porque não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós vamos para o quarto. Jesus quer que nós fechemos a porta do quarto e vamos orar. Esse pai foi até Jesus. Então nós também precisamos ir até Jesus. Então nós precisamos aprender o que Jesus está dizendo para nós poder ter vitória. E ele diz assim, irmãos, nós temos aqui que ele volta a relatar ao mestre, a Jesus: e muitas vezes eu tenho lançado fogo na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajude. Então ele não disse: o Senhor ajuda meu filho, o Senhor pode nos ajudar. Ele se incluiu junto como um sofredor, como um necessitado. Será que eu vou na presença de Deus como um necessitado? Será que eu vou na presença de Deus como um homem que realmente preciso de Deus, sou dependente de Deus? Será que eu vou? Será que a minha fé, ela está realmente, que forma de visão eu tenho de fé? Ela está enquadrada de que forma? Que eu sou um homem necessitado, como esse homem? E olha que ele vai continuar dizendo, que é importante nós entender. Jesus diz a ele, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Mas ele não tinha levado até o discípulo, ele não estava crendo? Mas você não estava crendo? Ele não tinha levado até aos discípulos? Então ele acreditava ou não acreditava? Mas como é que Jesus disse para ele: se você crer, é possível eu libertar teu filho, eu mandar a entidade embora, o teu filho vai ficar livre, mas você tem que crer. E ele não disse assim: Senhor, eu creio. Ele não falou assim. O que ele falou para o mestre, para Jesus? Como é que é, irmão? Ajuda na minha incredulidade. Ele entendeu que aquele problema já poderia estar resolvido, mas ele tinha incredulidade, ele é inseguro. Provavelmente quando ele orava e não resolvia, ele desanimava. Quanta gente ora desanimado? Não, nós temos que orar já como vencedor. Deus já deu vitória, ele venceu o diabo na cruz do Calvário. Ele venceu as obras malignas na cruz do Calvário. Isso tem que estar dentro de nós. Se não estiver dentro de nós, irmão, não tem o que nós fazer. Nós não podemos orar lá como derrotado. Eles não oraram, os discípulos não oraram, e nem esse pai esperou de uma forma que realmente o Senhor Jesus ia ordenar esse demônio embora. Aí Jesus disse: você crê? Tudo é possível. Aí esse homem, eu creio que foi pela graça de Deus, e esse homem: ajuda a eu vencer a minha incredulidade. Irmão, será que algum de nós aqui já pensou que muitas vezes nós somos incrédulos?
Quando vem a luta e vem a batalha, quando as entidades reagem, você não murmura, você não reclama, porque você é incrédulo. Nós temos que deixar a incredulidade. Nós temos que batalhar como vencedor. E Deus irá mudar nossa vida. Deus irá trabalhar nossa vida. O desejo de Deus é transformar o homem, é livrar das mãos do inimigo. Nós vimos na palavra de Deus que o nosso Deus disse que Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Então, quando eu sou crente, quando eu digo que eu sou salvo, que eu faço parte do céu, e as obras de Satanás ainda manifestam na minha vida livremente, alguma coisa está errada. Ou eu sou incrédulo, ou eu sou mentiroso. Falo uma coisa, mas não vivo, e Satanás domina a minha vida. Eu creio na obra do Senhor, na obra que o nosso Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nos libertando, nos transformando e nos abençoando. Então é bem importante nós entender. E ele diz assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Esse pai chorou: Senhor Deus, eu choro minhas pobrezas e minha miséria, eu sou incrédulo ainda, mas o Senhor pode mudar esse quadro. Irmãos, a maioria de nós não somos sinceros, nós não vencemos porque não somos sinceros. Eu muitas vezes já fui à presença de Deus, dizer: Senhor, os demônios estão lutando, mas eu não vou parar. Eles tentaram a minha casa, tentaram a minha vida, tentaram a vida da minha esposa, da minha família, mas eu não vou parar. Eu creio que o Senhor um dia vai mudar. Uma coisa importante nós precisamos ter: você tem paciência para esperar Deus fazer a obra? Satanás vai lutar. Você tem paciência da hora de Deus? Porque Deus tem uma hora. Só que muitas vezes não, você determina e Deus já faz. Não creio nessa pregação assim. Eu creio no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós não podemos ficar estabelecendo tempo para Deus. É Deus que diz que você que tem que esperar e eu tenho que esperar. Eu tenho que me submeter à palavra do Senhor. Se eu não tiver me submetido à palavra de Deus, não adianta eu dizer que eu sou de Jesus. Não adianta dizer que eu sou crente. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. E ele diz assim, irmãos, nós vimos aqui a continuidade, que é importante nós entender. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Eu te ordeno e sai de dentro dele. Isso só aconteceu quando o pai chorou. As lágrimas correram. O pai chorou dizendo assim: ajuda a minha incredulidade, Senhor. Tem gente que ora e chora pedindo para Deus a vitória, mas nunca chora pela pobreza, pela miséria, acha que a fé está 100%. Nunca refletiu o estilo de vida, o que acontece no dia a dia, a forma de atuar, a forma de pensar, a forma de julgar, que isso pode ser uma pobreza terrível. E esse pai disse: Senhor, me ajuda, eu tenho muitas incredulidades, mas ajuda. E esse choro, eu creio, foi de sinceridade. Deus ajuda a igreja, Deus ajuda cada um de nós a nós ser sinceros perante Deus, e Deus irá fazer obra. Eu creio sem nenhuma dúvida que os demônios não terão poder em nossas vidas quando nós chegamos à presença de Deus com um coração sincero. Mas o grande problema dos últimos dias, estou dizendo muitos tempos, são entidades, são demônios. Eles atuam na mente do ser humano, nos neurônios do ser humano. Eles tentam, brevemente, trazer grandes problemas nos lares da família. E nós precisamos, em nome de Jesus, se levantar contra essas entidades, obedecendo este evangelho da paz. Eu quero ler mais uma partezinha aqui, quando o texto diz assim, diz o texto: e Jesus vendo a multidão, e ele clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Quando essa entidade saiu do menino, o menino ficou como morto. Então já pensou a reação dessa entidade no corpo desse menino? Despedaçou o menino. Mas Jesus é misericordioso e fez o quê? Pegou pela mão e ergueu.
Assim Deus quer pegar na mão de cada um de nós e nos erguer, nos aumentar a fé, nos aumentar o entendimento, nos livrar das entidades, nos livrar de demônios. Mas nós precisamos entender e chegar a Jesus como esse pai chegou. E nunca vamos pensar que as pessoas que têm problema, nós achamos que eles apenas têm que ir até Jesus. Quem tem que ir até Jesus? Nós, pai, mãe, irmãos. Você vê alguém com problema, vai a Jesus por ele. Nós só queremos ver defeito de pessoas. Esse pai se compadeceu do filho e da família e foi até Jesus. Nós temos que pegar esse exemplo e ir até a Jesus e Deus e abençoar a nossa vida. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então o nosso Jesus é assim, ó, não é qualquer entidade que sai com você. Vai embora, demônios. Assim, eu repreendo, demônio está amarrado. E nunca está. Tem demônios de um nível maior, de hierarquias maiores. Então o Senhor Jesus expressa aqui que você precisa se submeter, ir para a oração, ir para o jejum, ter a revelação do céu, e Deus pode muito nos abençoar quando nós estamos entendendo esse evangelho, quando nós estamos entendendo essa palavra. Se nós não estivermos entendendo essa palavra, não temos o que nós fazer. Como que as entidades vão embora? Como que os demônios vão embora? É só porque eu mandei embora? Será que os discípulos tinham mandado embora esses demônios? Não foram. Quantas vezes nós oramos, não vai? Porque precisamos ir à presença de Deus. E Deus irá muito nos abençoar. E Deus irá tocar muito em nossa vida quando nós entendemos a palavra de Deus. Que todos nós, irmãos, podemos entender essa palavra, receber essa palavra e ser tocado por Jesus e começar a observar na nossa casa, as nossas vidas. Qual é a nossa reação? Depende, vamos ver problemas de demônios só nos outros. Mas em nós? Será que temos livre? Temos que ter cuidado. Temos livre, sim. Mas temos sujeito a sofrer ataque de demônios. Então nós temos que saber como está o nosso caráter, como está a nossa forma de pensar, de agir, de atuar, se somos de Jesus, se não somos de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra com os irmãos, e assim que Deus abençoe todos nós, no nome de Jesus. Amém?